real, verdadeiro, né? E esquecendo de, como diz assim, o contexto fala, de fingimento, de inveja, de crítica, de mentira, abandonar tudo o que é mal, né? Então que a gente abandone tudo isso e viva uma vida genuinamente em busca de santificação todos os dias. Perfeição não, porque nem a palavra diz, né? A palavra, Deus não diz assim, seja perfeito, mas ele diz que seja santo, porque quem não se busque a santidade, sem a qual não verá Deus. Mas ele não diz assim, busque a perfeição, porque ele sabe que a gente não é, não vamos ser. Então que é isso, que a gente busque estar sempre visualizando que Deus está informando tudo que vem de Deus e esquecendo das coisas do mundo. E eu vou até trazer aqui um exemplo. É, recentemente, eu tenho uma conhecida que o marido se separou dela e já tem um tempo. E por que? Foi uma coisa assim, por que aconteceu isso? Um relacionamento assim, aparentemente bem e tal. Ela serva do Senhor. E o que é que ela fazia? Muitas vezes ela mentia para o marido em favor dos filhos. Ela crente. Então, por exemplo, se o filho comprasse um tênis de R$ 500, né, e a situação não dava para isso, mas comprava, ela dizia para o marido que foi 200. Quer dizer, isso aí foi acumulando, são coisinhas pequenininhas que às vezes lá o desfecho é feio. Então eu só trouxe isso como um exemplo, né? Que a gente como crente, nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então que a gente, nossa base seja firmado na verdade, seja firmado na obediência, né? E esquecendo, deixar mesmo as coisas, deixar de agradar o homem e sim agradar a Deus. Ok, beleza. Ok, Muito bem. beleza. Muito... Agora você, Marilda. Pastor, para falar a verdade, eu já li aqui várias vezes, mas eu não consegui entender, não. Fala o que você Sinceramente. entender. Quem foi que saiu? Eu não Nasilde? consegui entender, porque aqui ele está falando assim, porque ainda que tenha 10 mil instrutores em Cristo, Hum, é, não terei, contudo, muitos pais. Quer dizer, será que é isso? Se a gente tiver muitas pessoas instruindo a gente, eu hum. só tenho um pai, que é o seu, que é Deus? Eu não consegui entender. Pois pelo Isso é. Evangelho eu mesmo viverei em Cristo Jesus. Não Uhum, entendi muito. sei, sei. Tudo bem. Vou dar uma ajuda a você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é que você pode ter até muita gente falando perto de você, mas alguém que te ame como pai, você normalmente tem pouca gente, certo? Então, poucas pessoas que vão te dar realmente o cuidado. Por exemplo, pessoas que não são. Dentro do contexto que a gente quer ensinar aqui é o seguinte: pessoas que estão no evangelho e elas ficam para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, não se firma dentro de um processo, de um ensino, de uma doutrina, como disse Daisy mais cedo, dentro de doutrina, firmes em uma só igreja, né? Isso tudo. O que é que acontece? Esses são os muitos instrutores. O que é que ela fala como não tendes muitos pais? É que não tem muita gente, dentre todos esses aí, que realmente cuide de você. Que tenha cuidado de você. Você está entendendo? Paulo, dentro do contexto do que Paulo está falando aí aos Coríntios, é justamente o quê? Ele estava dizendo assim, olha, de fato quem está aqui escrevendo, te orientando, te exortando, te cuidando, te doutrinando, passando diariamente, gastando tempo com você com oração aqui, é pouca gente. E eu sou um desses. Né? Então é isso que ele está falando. Então a importância de você estar firmado. Daisy falou sobre crianças, o alimento correto. E aí, porque e de onde vem esse alimento? Né? De onde é que vem esse alimento? Para que não haja um flutuar muito grande. Agora eu queria. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Alguém ficou com dúvida? Entendi. Pastor, eu vou dar Entendi, uma agora sugestão. entendi. É bom que lê a palavra antes, porque assim, cada um leu, mas a gente não recorda. Eu errei não ter lido a palavra. Mas Tá assim, é bom. bom que cada um lê, porque aí a gente se Faz liga. a sua reflexão. Inclusive, depois do posicionamento da pessoa, se quiser se quiser fazer uma colocação, é só me falar. Só, pastor, eu queria também acrescentar e a gente vai dinamizando, tá bom?
Tá certo? Gente, aqui ninguém é obrigado a saber tudo nem nada não, viu? A gente pode ficar livre. Se você pode falar o que vier na sua cabeça. Você pode fazer como Marilda também dizer, não entendi nada. Não tem nenhum problema, tá certo? Aqui a gente tem que ter liberdade para poder estar compartilhando. Vamos lá, Eliane. Vamos seguindo agora a sugestão de Daisy, né? De ler o texto. E depois a gente Quem compartilha o que diz que não entendeu. entendeu é esperto, é o inteligente, sabia? Pois Porque a é, né? pessoa que não entendeu, fica fazendo de conta que entendeu, coitado, tá levando, vai e volta sem o conhecimento. É Mas verdade. tem que perguntar Amém, minha para as irmã. pessoas, se eu não entendi, não entendi. E pronto. É isso aí. Amém. Vamos lá, Leo. Deus abençoe. Lê aí pra mim. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Eu queria saber, pastor, o que é admoestando, que eu não sei. Admoestar é como se fosse uma espécie de correção, de ajustamento. É, usam a palavra exortar, mas a palavra exortar é usada errada. Exortar, na verdade, é motivar, não é corrigir. Corrigir mais é admoestar. Uma palavra melhor para admoestar, a gente vai ver na mensagem, é formar. Porque formar é dar forma. Entendeu? É dar forma, não é isso? Formar é você dar forma. Então, dar forma, às vezes, exige que você entalhe um pedaço, tire outro daqui. Quando você está dando forma a um objeto, aí você tem, digamos assim, uma pedra de mármore e você vai dar forma àquela pedra de mármore à sua escultura. Você tem que ir cortando algumas coisas, né? Então, admoestar é isso, é ensinar a cortar, a tirar algumas coisas da vida. Né? Ou seja, remover coisas que, digamos assim, se o objetivo, se o propósito é se tornar semelhante a Cristo, a gente tem que tirar as coisas que nos distanciam de Cristo. Se nós temos a escultura, a forma é Cristo, então Deus está nos esculpindo e é o que Paulo está falando aí. Né? Então ele está falando aí exatamente como eu falei, vai. Vamos lá, fala você. O resto eu entendi isso, que era ter sabedoria para viver como Cristo, né? A Pronto, sabedoria muito de bem. Cristo em nós, né? E aí a E gente ser exemplo para outras pessoas. Exatamente. Gente, uma chave interpretativa de texto importante é olhar os verbos. Os verbos que estão presentes no texto. Certo? Quando você olha os verbos que estão presentes no texto, você vai ver a ação do texto. Você está entendendo? Então, por exemplo, nesse texto de Eliane aqui, certo? Deixa eu abrir ele aqui no meu computador. Colossenses 1, 28 e 29, né, Eliane? É. Isso. Vamos olhar aqui ele no texto. Vamos olhar aqui uma coisa importante. Oh, meu Deus, acabei saindo. Abri e saí. Estou atrasando a aula. Oh, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. 28 e 28. Nós proclamamos, certo? Qual foi a versão que está aí na sua? Eliane? Ei, lê aí. A quem anunciamos e Olha, admoestando a todo homem. anunciamos. O segundo verbo? Ensinando. Não. Primeiro anunciando, depois proclamando e depois. Primeiro anunciando, depois admoestando e depois ensinando. Você está vendo? Ensinando. Olha só que é um processo. Olha só que é um processo. Um processo. Proclamando. Proclamando é pregar. Proclamar. Proclamar é pregar. Depois o que? Admoestando, que é o que? Formar, corrigindo. E finalmente ensinando. Certo? São 3 etapas que o apóstolo Paulo está falando aí, certo? A respeito de quê? Deus está falando, se você pegar o texto todo, você vai ver que ele está falando do discipulado propriamente dito. Então, proclamei, formei e agora ensinei cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Então, o papel do discipulador, do consolidador, é esse. Então, o papel do consolidador qual é? Na sua célula você prega, você libera a palavra. Na sua célula você vai ter ali as palavras de correção e na sua célula você vai ter as palavras de ensino. Para quê? Para formar aquela pessoa, consolidar, firmar ela, certo? Agora veja aí, Zumira e Jaque.
Primeiro Jaque, depois o Mira, né? Olha ela. Me presta sua Bíblia aqui, Tiago. Tá. Não, porque eu tô... Ô, sua filha tá querendo cair aqui, ó. Ai, Jesus, desmaiou minha planta. Desmaiou. Mas não tem nada. De sorte que foram batizados, os que de bom grado receberam essa palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000. Na verdade, fala mais, eu acho que quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, né? Porque fala de batismo, e eu acho que foi quando o Espírito Santo tocou as pessoas e foram batizadas 3.000 almas de uma só vez, né? Eu acho que fala do poder do Espírito Santo. Pronto, beleza. Mas a gente pode ver isso também como uma conclusão de um processo. Pode ver isso também como uma conclusão de um processo. Criancinhas chegaram, receberam a palavra, né, entenderam a importância da paternidade, de ter alguém que discipule, que cuide delas, é o texto de Marilda, certo? O papel desse discipulador, dessa pessoa dentro da vida dela, o texto de Eliane, e finalmente, certo? No que culmina esse processo, que é no batismo, não é verdade? Então o processo aí, ó, ganhar, consolidar, discipular. Esse batismo é o momento do discipulado propriamente dito, onde a pessoa se firma. Certo? Que, na verdade, acontece às vezes antes, né? Não existe uma coisa fixa, pétrea, né? Zu, lê agora aí. E, pastor, perseveram na doutrina do apóstolo. Certo. E na comunhão e no partir do pão. Certo. Né? E nas orações. Certo. O que eu entendi é o seguinte, pastor. Perseverar sempre, né? Isso. Perseverando sempre na palavra, né? Em comunhão com os irmãos na igreja, né? Amém. Né? E sempre em comunhão com... E as orações. Não pode faltar as orações. Sempre nas orações. Em comunhão com os irmãos. Porque eu entendi. Amém. Glória a Deus. Que a dona Inesilda saiu justamente agora. Esse povo sai e depois não consegue voltar. Porque parece que tem alguma coisa nessas salas que quando você sai, você não consegue voltar. Ai, meu Deus. Eu tenho uma colocação para fazer, viu, pastor? Faça. Fica à vontade. Pode falar, Deise. Pronto. Zu, ela tem uma facilidade de interpretar o texto, mas o que eu vou falar é sobre o Colossenses 29. Pode falar. O que a Eliane leu. Pode falar. Na parte que diz o seguinte, no finalzinho, que diz assim, e para... para realizar esta tarefa. Aqui tem mas aí, né, gente? No 29, deixa eu botar o óculos aqui. A Né chegou, não? Não. Para realizar essa tarefa que eu trabalho. Para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com força de Cristo. Trabalho, luto para realizar essa tarefa. Para ter excelência, tem que trabalhar. Não é fácil. Isso. Ele diz que trabalha e luta. E luta. Para quê? E com força de Cristo. Isso. Não, continue. Continue. E com força de Cristo, que está poderosamente em mim. Então, ele está ali à luz da palavra, buscando de Deus, mas não é fácil, é com muita força, ele desprende força, ele trabalho, né? E luta. A gente, como discipulador, não pode relaxar no que a gente vai fazer. Se eu tenho que fazer um discipulado, eu tenho que preparar, eu tenho que trabalhar, é com luta, é com trabalho. Não é uma coisa de qualquer jeito. Tem que ser feito com decência, organização, preparação, nada eu só me lembro de Jaque, nada de improviso. Tudo, né? O improviso é o Espírito Santo que coloca, mas negócio de não preparar e... Né? Tem que preparar. Se o Espírito Santo quiser diferente, eu preparo. Né? Então, dá trabalho, mas tem que ser assim. E Deise foi uma das pessoas que trabalhou com discipulado lá na igreja, ela sabe disso, né? Ela acho que ela formou duas desses que estão aqui, Tuaizu e Jaque, né? Foram alunas de Deise, né?
Pois é, então esse é um processo muito, muito gratificante, né? Muito gratificante. Eu acredito que para Deise Aí, hoje está vendo aqui os aí a minha pró saiba. saiba. Eu acredito que para Deise assim, ter essas duas alunas aqui hoje na mesma classe que ela, né? Estão na mesma classe, deve ser maravilhoso, entendeu? Eu acredito muito nisso, né? Então eu acho isso é importante. Então é sobre isso que esse quer falar? Deixa eu fazer uma colocação rapidinha, pertinente para completar. Uma coisa que o senhor falou muito, mas muito interessante aí. Eu estou na mesma classe das minhas alunas. Eu sei mais do que elas? Não. Uma coisa que a liderança tem que ter, entender que se o meu liderado está me sobrepondo, quando eu falo sobrepor, não pejorativamente, de maneira positiva, é sinal de que foi muito bom, né? Porque tem muito líder que não quer. É sinal de que você teve sucesso, você teve sucesso no seu processo. Sucesso no seu processo. Exato, e Jesus disse que obras maiores farão. Então, Exatamente. assim, muitas vezes seu liderado vai avançar muito. Isso é para você, aplaudir o nome do Senhor, né? E saber que seu trabalho foi bem feito. Porque todo professor, ele é professor de uma fase da vida da pessoa. Se você analisar a sua história, seu professor primário foi seu professor primário em uma fase da vida, certo? Seu professor do segundo grau foi numa fase da vida. Se você fez a faculdade, seu professor universitário foi professor de uma fase da sua vida. Você imagine, hoje, o governador, o presidente da república, o prefeito, todos eles tiveram professores que continuam sendo professores, mas eles, onde estão? Você está entendendo? Então, eles fizeram o papel deles. Então, é importante a gente saber disso. Na vida existem as fases então, esse momento é um momento importante, um momento da consolidação. Nós vamos agora passar para... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Nezildinha foi a única que não falou nada. Seu som já voltou, né? Não Ela sei. tá nem me ouvindo. Voltou? Voltou? Eu tô ouvindo. Ah, voltou. Mas você tá falando, a gente tá te ouvindo Mas o que também. tudo que eu sei hoje da Bíblia, eu agradeço a minha pró Deise, então ela sabe de tudo. Tá vendo aí, Deise? Obrigado, Zu. Valeu, Zu. Só faltou eu aí nessa história, né? Mas tudo bem. Ó o ciúme, ó o ciúme. Solta agora você também. Até hoje, quando eu penso em algumas coisas, algumas atitudes, eu lembro das palavras de Deise, sabia? Tá vendo que coisa boa? O Deise fala assim, olhe, mire em Jesus, somente nele. Várias frases assim de Deise, até hoje ficam na minha mente. Deise é muito especial para mim. Bem, tá vendo? Isso é importante. Você sabe que isso daí é o que dignifica a sua missão? E é isso, Marilda, o que especifica o que você leu. Entendeu? Então, assim, Deise está para um pai, entre aspas, ou mãe, na vida dessas duas pessoas que estão aí, de Zu e de Jaque. Jaqueline. De Jaqueline, isso, de Jaqueline. Então, independentemente de qualquer coisa, certo? Independentemente de qualquer coisa, né? Isso é o que faz a grande diferença na vida de você ter um monte de pessoas do seu lado, mas quem realmente é que tem o cuidado, o amor e que marcou a sua vida. Isso é o que o apóstolo Paulo quer dizer. Vocês têm muitos orientadores, mas tem poucos pais. Né? Mas tem poucos pais. Amém? Glória a Deus, amados. Vamos agora para a ministração, para a palavra. Né? Eu quero... Deixa eu compartilhar aqui. Bom, dar à luz é apenas o começo, né? No caso do que a gente estava falando, a gente vai se aprofundar e eu vou citar talvez um exemplo, né? Um nome, pessoas aqui da Bíblia, e a gente vai estudando. Então, dar à luz é somente o começo. Ganhar uma alma é somente um começo. Isso é só a primeira etapa.
Então, quando vocês estiverem com as células de vocês, certamente, certo, vocês vão ganhar almas. Pessoas vão chegar na sua célula, às vezes trazido por outras, às vezes convidadas por vocês, né? E a gente precisa entender que o dia em que ele decidiu servir ao Senhor, seguir a Cristo, aceitar Jesus, é somente o começo, né? É nessa hora aí que a gente lê o texto que Deise leu, né? 1 Pedro capítulo 12, versículo 2, é preciso entender as fases da vida da pessoa. Né? As fases. Em que fase aquela pessoa está? Aquela fase é a fase do leitinho. Né? Mas agora eu queria lembrar, para que vocês trouxessem à memória, vocês todas que são mães, como foi o primeiro filho, né, quando nasceu? Como foi? Qual foi a sensação que você teve? E como a sua vida mudou a partir dali? Né? Então, se você já teve um filho, você sabe a mudança que uma vida traz, um filho traz na vida da pessoa. E essa mudança, ela é muito grande. Agora, imagine se hoje você tem esse filho e você começasse a passar o seu filho de uma mão de uma pessoa para outra pessoa para cuidar. Né? Qual seria o resultado disso? Como é que estaria seu filho hoje? Por isso eu citei lá no passado. Tem pais que às vezes se perguntam onde foi que eu errei. E muitas vezes ele não errou, mas as circunstâncias levaram ele a não ter o cuidado de dar atenção devida ao filho. Né? De criar o seu filho a contento. Às vezes eu observo vocês como mães, eu fico assim bem admirado, mas especificamente, por exemplo, Jaque, o cuidado que ela tem com o Davi, de brincar, de sair, de estar lado a lado sempre, certo? De às vezes não trazer para a rua, deixar em casa, para que evite que seja exposto, tal. Isso tudo é um sentimento da filiação, um sentimento do cuidado, da necessidade que a gente tem de criar o filho, de fazer com que ele cresça da forma mais correta, da maneira mais correta possível, né? Da maneira mais sólida possível. Então, a consolidação, você só pode funcionar bem quando você tem um coração paternal, maternal, com aquela pessoa que você ganha. Por quê? Porque você vai ver aquela pessoa que você está lhe ensinando, que acabou de chegar na sua célula, que acabou de ganhar, você precisa ver como um filho. Um filho na fé, naturalmente. Mas que você entende que você precisa cuidar dele como se você cuidasse de seu filho, orientando, admoestando, trazendo a palavra correta. E também você precisa olhar para si mesmo, porque você sabe que você vai ser um modelo para aquela pessoa, um padrão para aquela pessoa. Né? Então, queridos, a consolidação é isso, ela só funciona quando você tem esse coração de pai. Agora, pensa aí, um pai, ele vai sair entregando o filho dele em qualquer lugar, para qualquer pessoa cuidar? Né? Qual tipo de ensino que um pai ele está preocupado em dar ao seu filho? Então aí, quando você pega 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, você vai ver isso. Embora possa ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. E aí o apóstolo Paulo, ele toma para ele, você vê que ele toma para ele essa responsabilidade. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O que é que Paulo está ensinando aqui? Paulo está dizendo, irmãos, que um filho na fé, ele é gerado através do Evangelho. Do Evangelho. E Evangelho é boas novas. A admoestação, as correções que nós fazemos
nos nossos filhos, vamos dizer assim, elas têm por propósito levar essas pessoas para os caminhos corretos. Então, não é toda correção, ela não advém do aspecto da autoritário, mas ela vem do aspecto da orientação. E para que a autoridade esteja sobre tua vida, você precisa, sim, ser referência naquilo que você está ensinando. É por isso que Paulo ele tinha autoridade. Aí mesmo em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, ele dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele podia, dentro dessa característica desenvolvida nele, por ele e através dele, exercer esse papel de pai. Mas de pai em Cristo. De pai do Evangelho. Né, onde a orientação, o ensino e a formação estava fundamentado no Evangelho. E Paulo foi um exemplo a ser seguido. Ele era, assim, um exemplo para a gente. Ele dizia, sede meus imitadores. Quando ele fala sede meus imitadores, ele disse, eu posso ser um exemplo para vocês. E a gente vê esse exemplo justamente no texto que foi lido por Eliane. Né, em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, onde Paulo, ele pregou, olha só, ele formou, ou ele admoestou, né, corrigiu, ajustou, ensinou, diz, olha, isso aqui precisa ser cortado, isso aqui precisa ser tirado. Você lembra quando Paulo falava assim, não furte mais, não minta mais, né? Se você furtava antes, pare de furtar. Certo? Quando ele chega ainda, mesmo aos Coríntios, ele diz, olha, cuidado com a idolatria aos ídolos. Né? Quando ele chegava para 1 Coríntios capítulo 6, que ele fala sobre o jugo desigual, e no capítulo 7, que ele fala sobre casamento, tudo aquilo ali é formação. É o ensino de formação, é o ensino prático da palavra, do Evangelho. Se a gente for analisar, a gente vai ver que são palavras práticas. Não são palavras jogadas ao léu, são palavras de prática mesmo. Olha, faça isso. Toda vez que você vê verbos no texto, verbos, gente, são para ser, são ações efetivas que devem existir em nossas vidas. Agora, pense que isso deve ser individualizado. Primeiro em mim, depois no outro. Primeiro em mim, depois no outro. Primeiro em mim, depois no outro. Por isso, aí a autoridade advém disso aí. Então, quando Paulo fala que o Deise citou, também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para mim também não é simples e não é fácil. Mas eu me esforço. Eu luto para estar dentro desse padrão. Certo? Dentro desse padrão. Por quê? Isso não é legalismo, isso é formação de caráter, é formação da imagem que Deus quer, espera, sonha com a gente, com cada um de nós. Sonha que isso seja formado em nós. Né? E, como eu estava falando, o exemplo dele anunciava, formava, ensinava, se esforçava, né, com o objetivo justamente de levar a formação da imagem de Cristo nos discípulos da época e que precisa também ser formada em cada um de nós. Né? A consolidação ela tem princípios. A consolidação ela tem princípios. E os princípios da consolidação a gente vai encontrar também aonde? Qual foi a igreja que mais consolidou? Certo? Foi a igreja neotestamentária. Então toda igreja ela deve imitar a igreja do Novo Testamento. Toda igreja, para ter uma consolidação eficaz, para formar realmente pessoas que se tornem discípulos e discípulos que ganhem novas pessoas, ela precisa ter como base, ter como exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, né? A igreja neotestamentária. Então como é que essa igreja era? Veja só, como é que aconteciam esses princípios? Certo? Primeiro, eles se dedicavam, está em Atos,
Ah, eu não botei o capítulo, né? É Atos 2:42. Vamos ler. Atos 2:42. Cadê, meu Deus? Não tô com a Bíblia desligada, mas eu ligo ela aqui agora. Atos 2:42. São os princípios da consolidação. Que diz assim o texto, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. São três coisas. São três coisas que eles se dedicavam. Ao ensino ou à doutrina dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Eram essas três coisas que, se você ler o versículo seguinte, 43, que diz assim, toda alma, e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e repartiam com todos segundo a cada necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo do partir do pão e de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o processo de crescimento acontecia aí, dentro desses três parâmetros fundamentais para a palavra, que são três elementos, três pilares, né? Três pilares. Então, qual é o pilar número 1? Certo? É o ensino dos apóstolos, a palavra, que é representado hoje pela igreja. Certo? Então, o ensino dos apóstolos é representado hoje pela igreja. Porque é na igreja onde você ensina o que os apóstolos ensinaram. A Bíblia. Apesar de eu ter colocado o templo aí, mas não é exatamente o templo. É a igreja como um todo. Agora, por exemplo, a igreja está acontecendo. Mas a gente não pode tirar essa perna ou essa asa que é a igreja como templo também. Certo? Isso não pode ser eliminado. Certo? Então a doutrina, o ensino está dentro desse primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar da comunhão, que se baseia em amizades e relacionamentos de qualidade. De qualidade. Gente, não é que a gente deva se afastar do mundo, mas a amizade influencia a gente. A amizade é um negócio que influencia demais a gente. E quando a gente gosta do amigo, a gente é influenciado por ele, porque a pessoa a gente gosta. E essas influências, a gente precisa ter cuidado. Porque nós não devemos ser influenciados. Muito pelo contrário. Nós, como consolidadores, discipuladores, líderes de célula, é o inverso. Nós devemos influenciar. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos moldar, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, quando a gente tem as amizades, os relacionamentos, e a gente não é influenciador e é influenciado, na verdade nós acabamos por gerar em nossa vida a forma do amigo, e não nós imprimimos no amigo a forma de Cristo, como é aquilo que nós devemos ter. Então, amizades e relacionamento de qualidade, certo, também faz parte. E essas amizades vão ser atraídas para gerar comunhão. E não ser para que nós nos distanciemos. Já vi muita... Às vezes eu falo assim com irmãs e jovens, começam a namorar com pessoas que não são crentes. Eu digo, olha, rapaz, é muito difícil acontecer do não crente se converter. É mais fácil o crente se desviar. E você precisa estar numa solidez muito grande para que isso não aconteça. Então é importante esse entendimento. E o terceiro ponto, ou terceiro pilar, certo? É o partir do pão. O partir do pão, pão fala de casa, de alimento. Então isso é a frequência à célula, o estar presente nas células. Eu tenho uma colocação a fazer aqui, vou tirar um pouco o compartilhamento, vou olhar nos olhos de cada um de vocês aqui agora, certo? Cadê? Sumiu quem aí? Quem foi que sumiu? Marilda ou Deise? Estão ouvindo? Oi, oi. Pronto, beleza. Você só fez inverter. Foi Marilda que sumiu, né? Tá bom. Então a preocupação tudo bem. A preocupação que eu tenho, por exemplo,
certo? Aqui eu tenho 5, 6 pessoas que estão sendo formados líderes de células, certo? Quem tem frequentado regularmente as células? Quem tem frequentado com regularidade as células? Quem tem? Ninguém? Nenhum de vocês tem frequentado com regularidade as células? O que é que vocês esperam? Sim. Você tem? Certo. Quem mais? Dazilda tem frequentado com regularidade? Quem mais? Pronto. Então veja só. Tudo aquilo que a gente espera colher, a gente precisa plantar. Hein? Hein? Esse pessoal que está aqui, todo mundo frequenta com regularidade. Todo mundo frequenta com regularidade? Tem? Então me responde. Eu perguntei e me responde. É porque eu não peço ainda relatório, não. Eu não peço relatório de célula nenhuma. Certo? Eu vejo somente as fotos. Quando a Emília coloca lá. Certo? Pastor, Diga. licença, pastor. A minha dificuldade de eu participar da sala, que eu estou sentindo muita falta, muita saudade mesmo. Eu estou precisando, é por falta da internet. Entendeu? Toda vez que eu vou ouvir, toda vez que eu vou assistir a célula, começa a cair, a voz das meninas fica tudo embolado, é uma agonia. Eu fico apavorada e saio. Certo. É por isso, mas eu estou assim, sentindo muita falta. Certo. Muita mesmo. Já falei com minha benção para poder colocar. Né, e a gente está providenciando. Certo. Isso, viu? Certo. Por isso. A Eliane falou, botou um nãozão assim também. O que foi, Eliane? Eu não tenho com frequência, não. Por quê, filho? Quando dá, eu. Quando dá, você... Hein? Os seus problemas são mais questões de horário, pessoal, né? Esse tipo de coisa, né? Certo, beleza. Não, uma coisa que eu quero que a gente entenda é o seguinte: qual é a preparação que a gente está fazendo? Porque o nosso compromisso com a célula, como membros da célula, como discípulos, como participantes, também vai se refletir dentro do nosso comportamento como liderança de células. Então, por exemplo, é muito difícil, às vezes eu tenho dificuldades para fazer. Eu agora consegui, deleguei para a Rosângela a célula de Cajazeira, ela já está fazendo. Mas foi 1 ano eu fazendo essa célula, sozinho, as 2, Cajazeira e 2 anos. É fácil, não é? 2 palavras no dia, 2 pregações no dia, 2... tudo dobrado. Terminava segunda-feira, não sei se você já terminou, assim, esse trabalho aqui, por exemplo, a gente termina assim, fica a cabeça meio que zoom, assim, rodando, né? Até você se recuperar e dar continuidade novamente. É uma coisa que tem um cansaço, um desgaste mental muito grande. Mas por que a gente tem que fazer? Porque nós somos sempre as referências. Então, como é que a referência, como é que você vai ser referência como líder de célula, tem que começar já a estabelecer isso como participante das células, como membro das células. Né? Então, não pode ser qualquer coisa que impeça a nossa não ida, certo? Uma célula. Pode acontecer, aconteceu aqui acho que umas 3 semanas atrás, já não vai ter aula hoje, certo? Por conta de houve algumas ausências e eu queria naquele dia... Eu preferi, inclusive, não fazer, porque o assunto, o tema, precisava ser ouvido por todo mundo. Como esse tema aqui agora precisa ser ouvido por todo mundo, mas faltaram algumas pessoas. Então, eu não vou considerar formado na capacitação de estímulo as pessoas que faltaram aulas fundamentais como essa. Essa é uma aula fundamental, aula de consolidação. Como é que você vai consolidar uma pessoa na sua célula, certo? Se você não aprendeu como consolidar. Tudo bem, eu estou gravando, a pessoa pode ir lá e assistir depois, mas o ideal não é isso. O ideal é que a gente participe ativamente da célula e faça dessa forma. Eu pedi a Emília já pedi a Emília para poder ir colocando vocês para auxiliar na célula dela lá, já para quê? É uma espécie de um estágio, de um aprendizado, porque em breve vocês vão estar dirigindo a célula de vocês, então vocês já vão estar fazendo na prática, certo? Lá na célula que vocês frequentam.
certo? Eu espero que todos abram célula. Não é obrigado a abrir célula, viu, gente? Por favor, abrir célula é um chamado, é um desejo, é um anseio interior de você fazer, apoiar o ministério, o crescimento, o reino de Deus, no avanço e ser relevante para a sua vida também diante do Senhor. A gente vai falar um dia sobre isso ainda, tá bom? Mas é importante que a gente tenha esse padrão. Queridos, eu cobro a mim. Eu quero que vocês olhem para mim. Quando vocês olharem para mim, eu cobro a mim os compromissos. A mim. Eu não posso cobrar de outras pessoas. Eu tenho que cobrar de mim. Eu tenho que ter o compromisso. Eu tenho que ser o modelo. Eu tenho que ser o exemplo. Às vezes isso até é pesado para mim, mas eu procuro ser. Eita, tem um prato aí que tá fazendo uma zoada só. Quem é que tá aí nessa zoadice é Déa, viu? Tenho certeza que é Déa que tá na cozinha aí fazendo o café da manhã de Roberval. Agora subiu. Entendeu, amados? Então, eu cobro de mim. Eu cobro de mim. Assim como Paulo também, ele cobra dele. Ele cobra dele. Certo? E assim como também cada um de nós deve o quê? Olhar pra gente. A gente não pode cobrar dos outros. O que eu posso é ensinar por meio exemplo. Certo? Eu cobro de mim. Eu procuro fazer as coisas, todas as coisas que eu faço. Hoje eu acordei 5h30 da manhã. 5h30 não, acordei 4h10 da manhã. Não. Foi 4h40 mais ou menos. Não lembro que hora foi não. E já comecei a preparar esse estudo. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o estudo como ele vem. Ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Certo? Tá aqui. Ó. O estudo vem assim, ó. Tá vendo? Vem aqui os slides num PDF. Que se eu for fazer, eu poderia chegar aqui e fazer isso aqui assim. Tá, beleza. Não vai dar para ensinar, vai dar, mas não. Aí, para mim, é a minha forma de ver. Não, eu procuro um apresentador de excelência e monto uma coisa mais completa. Para quê? Para que a gente tenha qualidade no que vai fazer. Que a gente possa. Então, se no dia a dia da igreja a gente sempre procurar fazer as coisas com qualidade, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, mostrar aqui o meu iPad. Eu sempre, irmãos, eu faço isso não é para. Porque eu quero que vocês entendam a importância de ser. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui, ó. Deixa eu ver. Então tá. Perdão. Ó. Deixa eu pegar aqui. Dá pra ver. Tá vendo isso aqui do lado? Ó? As mensagens. Quantas mensagens? Paro, edito, penso e vou preparando para pregar a cada domingo, a cada quarta, a cada dia. Para que não chegue, como acho que eu ouvi alguém falar aqui mais cedo, não seja de improviso. Já aconteceu o dia de não sair nada e eu digo, Deus é com o Senhor, que o Senhor vá, me leve e assim cuidar. E Deus na hora até dá graça e traz uma palavra que eu digo, meu Deus, de onde é que saiu? Isso acontece. Mas não é o normal. O normal é a gente ter esmero no que vai fazer. Por quê? Para fazer sempre o melhor, porque a gente é um exemplo. Nós somos o perfil, o modelo, o padrão. Se a gente vai liderar uma célula, a célula é bem mais tranquila. É assim, porque a célula você não precisa fazer o estudo. O estudo eu já mando pronto. No futuro, não, no futuro vocês vão crescer e vai ter muita célula e aí o peso vai diminuir. E aí eu vou delegar também para vocês. Olha, Deise, o estudo da semana que vem é você que vai fazer, viu? Aí Deise vai fazer o estudo para a igreja toda. Pá! Quando chegar no dia de distribuir, eu distribuo pelos líderes de células. Certo? Eliane, olha, Eliane, você que vai fazer o próximo estudo, viu? Ou então vamos fazer uma escala aqui, ó, toda semana, tal. E a gente ir compartilhando, delegando e distribuindo o trabalho. Para quê? Até para que a gente possa ir cuidando de outras coisas mais. Certo? É por isso que eu também boto aqui vocês para ler, interpretar, passo princípios de interpretação, de leitura, para quê? Para que quando a gente lê a Bíblia, isso tenha até qualidade. Eu vejo a gente, pastor, eu leio, mas não entendo nada.
Mas se eu começo a dizer assim para você, olha, gente, preste atenção nos verbos, certo? O que é que o verbo está dizendo? Porque aquele verbo significa uma ação em sua vida. Na hora de você pregar, quando você lê um texto, que você lê um verbo, eu digo, a Bíblia está dizendo aqui para eu fazer isso. Entendeu? Então, isso é importante. Então, na nossa caminhada, consolidando as pessoas, cuidando das pessoas, a gente vai precisar desse tipo de ensino. Irmão, já tá bem adiantada a hora, viu? A gente vai partir para o final agora, certo? Deixa eu ver aqui o que é que ainda tem aqui, rapidinho. Bom, deixa eu compartilhar essa tela aqui. Eu quero que vocês anotem aqui, anotem aí, certo? O plano de consolidação. Certo? Esse é um plano de consolidação, certo? Que a gente deve ter. É bom que vocês tenham isso. Eu acho que ainda ninguém está exercendo essa situação, mas está no momento já da gente começar a pensar, né? Falar do evangelho, falar com pessoas, tal. E isso daí é basicamente um plano de ação, de consolidação efetivo, né? Que se faça mesmo. Então, o que é? Primeiro é a oração. O segundo é fazer uma ligação. O terceiro é o planejamento no momento que você vai se encontrar com a pessoa. Que alimento espiritual você vai dar para ela, certo? E outros detalhes adicionais que incluem, na base da circunstância, a necessidade individual de cada pessoa. Sabe, queridos? Quem conversa comigo, as pessoas às vezes me ligam, passam um zap, certo? Sempre eu pergunto assim, o que está acontecendo? A pergunta que eu faço. Certo? O que está acontecendo? Por quê? Porque isso daí vai abrir o seu entendimento do que Deus pode te dar para você compartilhar com aquela pessoa. Quem está consolidando vai passar muito por isso. Certo? E você sabe, irmãos, as pessoas elas precisam o tempo todo de apoio, de ajuda, de orientação, de uma palavra, de um consolo, de um sorriso, o tempo todo. Se eu ligar para todo mundo da igreja hoje e perguntar se está precisando de uma oração, hoje eu acordei, aquela hora, aqui a gente, que beleza, ó, tá aqui o horário que eu acordei, mais ou menos. Bem lembrado, botei aqui, ó, aqui hoje, cadê? 5h17, eu acordei 5 horas hoje. Foi a hora que eu mandei para vocês. Um pouquinho depois eu parei. Eu digo, meu Deus, por que é que eu estou acordando nesse horário tão cedo? Aí eu comecei a orar. E comecei a orar de um por um. Aí Deus aí me deu aquela palavrinha, aquela palavra que eu disse para você, que eu coloquei aí, ó. Bom dia, não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você. Aí mandei para todo mundo. Aí depois eu mandei, tô orando por você. Aí teve uma irmã que me respondeu na hora, né? Na hora ela me respondeu. Aí a gente começou a conversar, eu digo, glória a Deus, irmão, que bênção, você está acordado agora? Eu disse, pastor, o Senhor me chamou para poder orar essa madrugada, né? Eu digo, pois é, o melhor horário, né? O horário que a gente tem silêncio, que a gente tem tranquilidade, né? E daqui a pouco aí vem as pessoas que começam a responder, obrigado, pastor, estava precisando mesmo, obrigado, pastor, estava querendo mesmo, obrigado, pastor. Você percebe, então, que as pessoas estão precisando. E esse tempo de pandemia, então, é pior. Gente, o que tem gente ansiosa, em depressão, com dificuldade dentro de casa. Muita gente. Né? Então a gente tem que estar aí nesse posicionamento. O líder de célula vai ouvir, vai compartilhar. Ele não pode se envolver emocionalmente. Isso é um problema que chama somatização, um problema psicológico. Né? Que a gente, um dia eu vou precisar ensinar para a igreja que a gente ama, a gente até chora junto, mas a gente não pode estar se absolvendo, né? Porque cada um tem sua vida, né? E a gente precisa estar aprendendo a consolar, compartilhar, liberar uma palavra de
e de carinho, ou talvez até uma ação dentro da necessidade da pessoa. Dentro da necessidade. Isso é um papel de consolador. É um papel de discipulador que seria uma etapa mais adiante. Mas que todo consolidador ele também é discipulador. Né? Então, por isso precisa ter, o que eu falei, o cuidado de pai. Cuidado de pai. É o cuidado de pai. Ah, pastor, isso é uma responsabilidade muito grande. Ah, não, amados, isso é o que vai fazer diferença na vida da gente. Isso é o que vai fazer com que algumas lágrimas caiam, né, dos nossos rostos de forma positiva, como nós vimos nesse instante Daisy derramar algumas lágrimas com os depoimentos das meninas, certo? Sobre o que ela fez. Isso é que faz diferença. Você sabe o que é? É daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, talvez por alguma circunstância da vida a gente se separe, certo? Sei lá, você vai morar em outro estado, você vai morar em outro lugar, mas aquela pessoa vai dizer assim, eu nunca me esqueci de fulano de tal. Entendeu? Então a frase da florzinha da florzinha daquele planeta que tinha só uma flor, quando falou para o Pequeno Príncipe, né, do livro de Antoine de Saint-Exupéry, quando ele diz assim, que o príncipe vai embora, aí a florzinha olha assim com tristeza e diz assim, tu te torna eternamente responsável por aqueles que cativas. Né? É isso que a consolidação é. É você poder cativar, amar, né? E depois aquela pessoa ela ser importante. Você ser importante na vida de outra pessoa. Você impactar, marcar, né, a vida de outra pessoa. O pastor que me ordenou, pastor de uma igreja pentecostal, igreja evangélica pentecostal querido. Só que ele é um pentecostal assim, muito mais tradicional do que eu até. Ele é mais tradicional do que eu até. Mas ele me ordenou. Eu lembro que a gente fez uma live, naquela live dos 21 dias que eu fiz, aí eu chamei ele, convidei ele para vir trazer uma palavra para a gente. Ele é muito sábio, muito sábio. Ele foi professor de vários seminários, né? Inclusive do seminário quadrangular, tal. E aí eu lembro quando eu honrei ele, né, que eu falei sobre tudo que ele representou em minha vida, aí ele disse para mim assim, Clésio, você é um dos poucos. Eu já formei mais de 400 pastores, mas pouca gente reconhece como você reconhece. Não é que eu queira ser exemplo, não. É porque as pessoas importantes na vida da gente, a gente não pode esquecer. E um consolidador é isso. Um consolidador é alguém que vai ser importante na vida de outra pessoa. Né? Por isso que a gente tem que se esforçar, tem que trabalhar. E a gente não tem que olhar para um lado nem para o outro, se A ou B é ou não é. A gente tem que olhar para a gente. Porque, infelizmente, eu posso falar por mim, não posso falar por outros. Né? Assim também como você só pode falar por você. Né? Fazer sempre o seu melhor, o melhor possível. Né? Então vocês anotaram esses passos? Né? Isso aqui é um passo, passo a passo, prático. Essa outra parte aqui, ela é daquilo que você resolve desenvolver na sua vida. Eu dei um print, pastor, porque aí eu faço Pronto, meu, você pode meu printar controle. também. Pronto, você pode. Sem problema não. Pode printar. Certo? E pra gente encerrar, né? Pra gente encerrar. Certo? Eu queria, assim... Só que cada uma de vocês me desse um depoimento rápido, 1 minuto para cada. Certo? Sobre o que foi que mudou na sua vida depois que seu filho nasceu. Vai na ordem que eu tenho feito sempre, a mesma ordem que eu tenho feito. Daisy, agora mudou um pouquinho, a Eliane está no lugar de Marilda, mas aí tudo bem. Pode abrir aí e vão falando. Gente, pastor, o senhor quer que não fale muito tempo, mas pastor, o senhor tocou numa coisa. A gente já me buliu lá no meu emocional, que estava lá, né? E assim, para mim, foi uma coisa muito importante, porque tem que ter uma história rapidinha.
Quando eu era criança, perguntavam para mim, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia mãe. Então, imagine o que para mim não foi. Até hoje eu me emociono, porque para mim eu tive 2 primeiros filhos, porque um com 8 anos depois, então assim, mudou tudo. O meu emocional, eu cresci, quando eu recebi aquela criança, eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer para cuidar dessa coisa mole, que para um lado e para o outro, vou quebrar esse menino todo. Mas Deus me deu força e a gente, né, e eu conseguia ali respirar fundo e eu só chorava de tanta emoção, de tanta alegria. Depois no finalzinho. Se eu for falar mal. Tá, tudo bem. No finalzinho eu vou apontar uma coisinha só para ensinar uma coisa importante para vocês sobre o poder da síntese. Eliane. Eu deixei de ser Eliane para ser mãe de Mateus e Rodrigo. Nova identidade, né? Quem é essa aqui que tá filmando o chão que eu não tô vendo? É Jaqueline mais Zumira, né? Será que elas estão ouvindo? Oi. Pera aí, pastor, que eu acho que virou a câmera aqui. Certo. Pronto. Foi Tia Azul que virou a câmera sem querer. Pronto, tudo bem. Fale. Desculpe, pastor. Tranquilo, sem problema. Fale, Jaque. Pastor, é como Eliane falou. A gente deixa de ter a nossa identidade e somos mães de fulaninho. A gente não pensa mais na gente, né? Não pensa mais na gente. Tudo que a gente vai decidir na nossa vida, a gente pensa na consequência daquele ato para os nossos filhos. O exemplo. É transformador, é incrível como a gente muda. Tá repreendido em nome de Jesus. Fala aí, Zu, e você? Pastor, a resposta de todas são a mesma. A gente deixa de ser a gente mesmo para ser nossos filhos. Em tudo. Não em tudo, não tem separação de nada, em tudo. Tudo, né? Olha, ó, tá se escondendo. Fala, Leandrinha. Acho que é isso. O que tá falando que é isso? Essa Léa é demais. Fala, Marilda. Ai, meu Deus. Fala, Marilda. É isso que Tia Azul falou, a gente se doa para os filhos da gente, né? A gente deixa de viver até a nossa própria vida, que não deve ser assim, né? E para poder viver a vida dos filhos, proteger, né? Que a gente só quer ver o bem, proteção. É isso que eu vivenciei a minha vida toda e até hoje eu vivencio. Cuidado, né? Cuidado. Pronto. Que bom. Então é esse amor que Cristo tem com a gente. É esse amor que Deus tem com a gente. Como Pai. E não é nem esse amor, é muito maior ainda. Mas que a gente possa entender que é esse amor, está lá em João 17, que ele nos deu para que nós demos também a outras pessoas. Nós possamos amar outras pessoas da mesma forma. Né? E a oportunidade de ser pais e mães de filhos espirituais é um privilégio para quem entende o propósito de Deus. Para quem entende o propósito de Deus para a nossa vida. Essa filiação, esse amor, esse cuidado, esse processo de atrair pelo amor e amar profundamente. Né? É isso que é consolidar. Né? Então, amados, a gente encerra aqui essa aula de hoje. Né? Queria cantar a música que eu comecei. Vocês ouviram? Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu? Mas eu vou cantar ela de novo, que eu acho ela linda demais. Ao olhar pra você, só vejo amor nos teus olhos. Você é luz, em ti não há trevas.
não há uma sombra sequer, nem o que suspeitar, se o seu coração quer me Rapaz, incrível. entregar, Pai de amor, não há uma só falha em você, Pai de amor, Pai de amor. a perfeição em você, ao som da sua voz, tudo em mim se distrai, te quero por perto, até sermos um, seus pensamentos por mim, mais que areias no chão, se eu fosse contar, eu não pararia, Pai de amor, não há uma só falha em você, Pai de amor, a perfeição em você, Pai de amor, não há uma só falha em você, Pai de amor, a perfeição em você. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Que Deus bom, maravilhoso, nosso Pai de amor. Nosso Pai perfeito de amor. Amém? Lesildinha, eu quero que você nos faça essa oração de encerramento aí. Eu queria cadê seu depoimento sobre seu filho? Você sumiu na hora. Sobre o que é Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô muito bem, muito bem. Perfeitamente. Eu vou falar, eu mandei mensagem para Deise agora, isso é incrível hoje. O que aconteceu? Toda vez que me pronunciar, meu áudio sumia. Mas agora não sumiu. Ainda botei para Deise. Rapaz, que investida foi essa? Foi dos inimigos, Deus não permitiu eu falar. Mas agora... Incrível! Toda vez que eu estava ouvindo tudo. Toda vez que ia mandar, quando mandou ler, o meu áudio sumiu. Quando dá testemunho, sumiu. Rapaz, eu agora suei, mas está certo. Com relação à maternidade, eu posso até, como a Eliane falou, né? Deixei de viver a minha vida e passei a viver os meninos, né? Conviver com eles. Até hoje é assim. De forma errada, errando, né? Então, se eu fosse... Ninguém acerta mesmo. Certo. Se eu fosse sintetizar o que vocês falaram, então a maternidade é a realização de um sonho, certo? E a restauração de uma identidade. Na verdade, uma mudança de identidade, um encontro de propósito. Eu acho que a maternidade da vida da mãe, na verdade, é isso. É a realização de um propósito, né? Porque você deixa de ser quem você era e passa a ser quem Deus quer que você seja. Né? Então, se lembre disso, que o Senhor também nos disse que nós queremos, que nós fomos chamados para ser pais de filhos espirituais, discipuladores, ganhadores de alma. Tá certo? Amém? Valeu. Ore aí pela gente. Eu? Acho que eu estou precisando de oração agora. Quando a gente está precisando de oração, a gente ora, viu? Pois ore. Vai orar? Não, é você que ora. Eu inicio e o seu fim, tá bom? Hein? Bom. Eu inicio aqui e o seu completa. Tá bom, sem problema. Meu pai, como tem no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte e onde virá o socorro. O meu socorro vem dos céus, que fez do Senhor, né? Do alto fez o céu a terra e tudo que existe aqui na terra. Pai, em primeiro lugar, meu Pai, eu quero te pedir perdão pelas falhas, pecados, tropeços, transgressões.
pecado, pensamento, consciência e inconsciente, meu Pai. Também quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, meu Pai, na vida de cada um de nós aqui. Senhor, Pai, eu te peço, em nome do Filho amado Jesus Cristo, abra, meu Pai, o meu entendimento, o nosso entendimento, cada vez mais para a Tua palavra. Nos faz nos achegarmos, Senhor, cada vez mais a Ti, meu Pai. Porque a verdade, meu Pai, não está, como foi dito, não está no homem, mas está em Ti, meu Pai, na Tua palavra. Eu peço, meu Pai, sabedoria do alto, Senhor. Me ajuda a entender o que Tu queres, né? Nos ajuda a entender o que Tu queres. E nós que nós sabemos que a missão é proclamar o Evangelho. E isso é o que Tu quer mais, meu Pai, né? De nós, para contigo. Que o Senhor possa continuar abrindo os nossos entendimentos, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para a Tua palavra. Pai, quero também te agradecer por essa aula de hoje, a qual se chama de capacitação, que o Senhor possa, meu Pai, também nós queremos também, meu Pai, nos capacitarmos cada vez mais. Eu não estou filho amado, sim, também, meu Pai, peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar o pastor Eclério, que ele venha ter sabedoria cada vez mais, meu Pai, como ele tem, mas o Senhor vai abrir mais o entendimento dele, capacitando cada vez mais, para que ele, meu Pai, possa também nos capacitar, nos encher da Tua palavra, Pai. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção, Pai, sobre teus filhos, tuas filhas que estão aqui nessa manhã de hoje, Senhor. Te pedindo, Senhor, que as cubra com teu poder, com teu cuidado, Em Senhor, nome com do teu Senhor. óleo, com a tua graça, com teu amor, Senhor. Que teu Espírito Santo possa trazer consolação e convicção aos seus corações, mas te peço também, Senhor, que tu derrame sabedoria sobre a vida delas, Senhor. Que as capacite com poder, que as capacite, ó Pai, com entendimento, que as capacite com amor, que as capacite com dons espirituais poderosos, Senhor, para que elas possam exercer esse ministério, Senhor, nos quais elas estão sendo treinadas, estão sendo habilitadas a cada dia, Senhor. Que elas possam compreender, Senhor, a importância que elas têm para o reino, porque Tu, ó Pai, Amém. nos levantou para isso e elas são importantes nesse processo, elas são fundamentais, Senhor, para o processo que o Senhor quer estabelecer aqui na terra. Eu sei que Tu conta com elas, por isso, Senhor, que cada coração, ó Pai, seja cada vez mais firmado em Tua palavra, firmado, Senhor, nos Teus princípios, firmado nas Tuas direções, firmado nos Seus propósitos, que elas sejam capazes de dizer não daquilo que a distancia desse propósito, que elas possam dizer não para as coisas, ó Pai, que podem ser obstáculo para que elas cumpram esse propósito, Senhor. Que elas possam dizer não, Senhor, para tudo aquilo que não te glorifique. E que elas possam dizer sim, ó Pai, para o seu chamado. Que elas possam dizer sim, Senhor, para a tua orientação. Que elas possam dizer sim, Senhor, para a tua vontade. Que elas possam dizer sim, Senhor, para a tua obra. Que elas possam dizer sim, Senhor, para tuas direções para a vida delas. Amém. Em o nome do Amém. Senhor Jesus. Tua bênção, Tua paz, Tua graça, Teu amor sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus conta contigo, varoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tenha fé. Amém. Tenha fé. Tá bom? Pastor, Oi. Fale, Zô. quero falar com o senhor. Fale. Ó, tem 3 meses que eu não vejo meu pai, Certo. tá? E ele tá assim meio tristinho. Certo. E aí, quarta-feira, eu vou me ausentar um pouquinho.